Ika é um gamer profissional no Japão moderno que passa a maior parte do tempo jogando, provocando perdedores e gritando insultos raciais no Call of Duty. Um dia, no entanto, enquanto ele estava esperando no sinal vermelho, uma van grande parou na frente dele e um homem enorme e forte saiu dela. Envolto completamente em bandagens, esse homem tenta caminhar em direção a Akira, enquanto começa uma contagem regressiva de 5 segundos para ele. O Brutamontes é bloqueado por um caminhão, mas ele imediatamente o soca para longe, antes de investir em direção a Akira com um soco mortal. Felizmente, no entanto, Akira é ágil e se abaixa para desviar do soco, esquivando também do golpe no chão. Ele recua e pega uma bicicleta antes de pedalar furiosamente pela calçada, enquanto o Sasquatch o persegue com a intenção de eliminá-lo para sempre. Akira imediatamente começa a pensar em suas opções antes de decidir correr em direção a um prédio velho abandonado e se esconder em cima dele enquanto prepara uma armadilha. O gorila entra no prédio e começa a procurar por Akira. Mas, conforme o plano de Akira, o gorila é muito gordo e está tendo dificuldade para andar pelo prédio velho. Ele acaba saltando além da parte quebrada, surpreendendo Akira, pois ele não esperava que fosse tão atlético. O gordo começa a subir as escadas e arromba a porta antes de entrar estupidamente na armadilha, que faz um enorme tanque de água cair em cima da cabeça dele. Akira pensa que pode ter vencido esta batalha, mas o bruto emerge da nuvem de pó, machucado e ferido, e à medida que sua cabeça começa a sangrar, ele se prepara para um de seus saltos explosivos mais uma vez. Mas Akira prevê esse movimento e agarra um cano de metal enquanto o bruto salta. Ele acaba sendo empalado pelo cano de metal quando Akira usa o próprio peso dele contra ele, o que leva à morte do gordo ao cair no chão. Lembrem-se, crianças, sempre envergonhem as pessoas com excesso de peso para que sigam uma boa dieta, assim poderão perder peso e seduzir sua mãe. Ele se alegra por um momento, pensando que venceu, quando de repente uma mulher gato estranha aparece atrás dele e começa a falar com ele. De repente, o cronômetro de 5 segundos aparece novamente, e a criatura peluda dispara um buraco enorme através de Akira, que cai no chão, sangrando até a morte. A criatura peluda diz a ele que ele estava no território dela, e sai da área sem dizer uma única palavra. Akira recobra a consciência em um auditório desconhecido, que parece estar cheio de pessoas tão confusas quanto ele. Ele olha ao redor e se vê algemado enquanto a Furry sobe ao palco e começa a falar para todos, afirmando que estão todos mortos aos olhos da sociedade e têm que participar deste jogo de qualquer maneira, pois realmente não tem outra escolha. Então é daqui que Squid Games tira sua inspiração. Enfim, um dos pedaços de lixo gordo sobe no palco e diz à mulher Furry para enfiar aquilo onde quiser, já que ele não vai participar de nada. Como ele é um macho inteligente com cérebro de gorila, mas a Furry simplesmente o explode, convertendo sua mão em um canhão e explodindo seu estômago, matando-o imediatamente. Isso assusta todos os outros concorrentes, que começam a se desesperar para encontrar uma maneira de escapar de Wen. A Furry lhes diz para se acalmarem e afirma que ela não é a única com poderes assim, pois segundo ela, todos eles foram dotados de poderes semelhantes por um grupo muito poderoso de pessoas que querem testar essas habilidades em sujeitos humanos antes de transformá-las em armas para vendê-las ao exército. Ela lhes diz que as algemas que estão usando impedirão o uso dessas habilidades, mas terão um temporizador de 5 segundos, após o qual suas algemas ficarão verdes, e durante esse tempo estarão livres para usar suas habilidades. Ela se aproxima de Akira e diz a ele que sabe tudo sobre ele, e na verdade sabe tudo sobre todos, enquanto começa a chamar os jogadores pelos nomes, dizendo que os pesquisou minuciosamente com antecedência. Uma das garotas loiras chamada Yuri, que definitivamente vai ser a garota de Akira, pergunta ao Furry por que foram escolhidos, e ela responde que foi tudo aleatório e não há padrão nisso, chocando todos ao redor. De repente, uma garota muito bonita chamada Yang surge no palco e diz ao Furry que é hora de levar os participantes para seus quartos, pois a primeira batalha será 1 contra 1. O Furry diz a eles que enquanto estiverem no quarto, devem praticar suas habilidades para saberem o que estão fazendo, e com isso ela abre um buraco na parede, escoltando-os para fora. Akira entra em seu quarto, onde encontra tudo o que ele precisaria, e até mesmo suas algemas são desbloqueadas para que ele possa testar suas habilidades. Ele se senta à mesa à sua frente e encontra uma folha de papel com várias instruções, como que as batalhas individuais só terminarão se uma das partes ficar inconsciente, admitir a derrota ou morrer no processo, e também o direciona para um envelope próximo, dentro do qual suas habilidades são explicadas. Akira de repente ouve um estrondo alto do lado da sala e percebe que os outros jogadores já começaram a testar suas habilidades, o que o assusta um pouco, mas ele abre seu cartão e fica chocado ao ver a habilidade estranha que ele recebeu. De acordo com seu envelope, sua habilidade é o que quer que os oponentes pensem que suas habilidades são. Isso significa que ele realmente não possui nenhuma habilidade inerente, mas se o oponente acreditar que ele tem algum tipo de habilidade aterrorizante, uma ilusão será criada e ele obterá essas habilidades de verdade. A primeira batalha começa, e ele entra na sala de aula ainda algemado. Lá, ele encontra um delinquente sentado na mesa com um bastão nas mãos.
O delinquente olha para Akira e diz que não tem más intenções em relação a ele, então, se ele quiser viver, deve se render assim que a luta começar, já que suas habilidades são muito desagradáveis. Akira, no entanto, não se intimida e diz que venha quando de repente o cronômetro de 5 segundos aparece, e assim que a contagem regressiva termina, suas algemas são removidas e a batalha começa. O delinquente imediatamente corre em direção a Akira enquanto o seu bastão se transforma em uma espada que ele usa para atacar Akira, que simplesmente desvia do caminho. O delinquente continua atacando Akira, destruindo as carteiras e toda a sala de aula, enquanto Akira desvia e rola no chão antes de lançar uma carteira no inimigo. O delinquente facilmente corta a carteira antes de avançar e cortar a cadeira em pedaços. Mas Akira consegue empurrá-lo antes de lançar um monte de carteiras nele e sair correndo da sala como um covarde. O delinquente o segue até uma sala onde Snoop Dogg parece estar fumando. Ele entra na sala, mas Akira imediatamente joga uma vela nele antes de usar um desodorante juntamente com um maçarico para criar um lança-chamas improvisado, que ele usa no delinquente, fazendo-o recuar. O delinquente, no entanto, joga um pedaço de metal no queimador, quebrando-o antes de se levantar, e diz a Akira para desistir, pois sua bolsa de truques acabou, enquanto ele corta as caixas. Finalmente encontrando Akira parado atrás dele. Ele se vira e olha para Akira, que sorri, e diz ao delinquente que a única razão pela qual não está usando sua habilidade é porque é muito perigoso. O delinquente se surpreende por um momento, mas então diz a Akira que sabe que ele está blefando e o ataca com sua espada. Enquanto ataca, no entanto, Akira lhe diz que já viu uma habilidade como a dele antes, que foi usada pelo peludo. O delinquente imediatamente começa a pensar subconscientemente que Akira pode ter o canhão de mão, o que acaba resultando na ativação das habilidades de Akira, e ele simplesmente obtém um canhão de mão, que usa para atirar no delinquente, lançando-o contra a parede. Akira se aproxima dele e aponta seu canhão, dizendo que ele deve se render. E quando o delinquente percebe que não há como escapar, acaba admitindo sua derrota, o que resulta na primeira vitória de Akira. Ele sai da sala enquanto suas algemas são trancadas novamente e começa a caminhar por um corredor de volta ao seu quarto, onde encontra Yuri, sendo escoltada por um grupo de guardas. Enquanto estava dentro de sua cela, Yuri nem olhou para o envelope por muito tempo, pois não tinha a intenção de participar desse jogo. Mas quando foi anunciado que ela lutaria em seguida, ela acaba verificando o envelope, apenas para perceber que seus poderes lhe permitem multiplicar suas habilidades físicas por bastante. Ela decide testá-lo em uma parede, e para sua surpresa, a parede fica com uma enorme cratera, até mesmo a chocando. Imediatamente, ela decide tentar nas grossas portas de metal que foram colocadas em seu quarto, mas não importa o quanto ela soca, ela não consegue quebrá-las, então ela se deita novamente enquanto pensa na vida miserável que teve até agora. Finalmente, sua oportunidade de brilhar chega quando é escoltada para dentro da arena de batalha, onde avista um bastardo gordo e feio que parece um moderador do Reddit, parado em frente a ela, vestindo apenas suas roupas íntimas. Só de olhar para a cara dele já a deixa arrepiada, quando ele diz que suas habilidades são entender as emoções de uma pessoa apenas pelo cheiro, o que é novamente incrivelmente assustador. O cronômetro de 5 segundos começa e o gordo imediatamente começa a correr em direção a Yuri, que pula no ar e dá um rápido chute em seu rosto, parando-o no caminho. Isso, no entanto, não é suficiente para dissuadir o gordo, pois mesmo com a boca a sangrar, ele começa a dizer-lhe que gosta do cheiro dela, e sabe o que quer que ela esteja a pensar. Ele percebe que ela já está assustada com ele, então decide intensificar e se despe bem na frente dela, forçando-a a cobrir o rosto enquanto corre em sua direção, tentando socá-la, mas ela acaba desviando do ataque. Tudo isso foi planejado, no entanto, enquanto ele rapidamente a agarra em um estrangulamento, dizendo para ela admitir a derrota. Juro por Deus, sua habilidade especial deve ser seu odor corporal mofado e nojento, que certamente teria me matado. Yuri, no entanto, é muito forte mentalmente e provavelmente está com o nariz entupido, pois simplesmente agarra o braço dele e o quebra ao meio, o que choca o gorducho. Ela rapidamente soca o chão, criando uma cortina de fumaça, e a usa para aparecer atrás dele, e então dá um combo massivo de 3 socos, derrotando o idiota gordo e vencendo a batalha. Depois que a batalha dela termina, Akira também é chamado enquanto a segunda rodada de batalhas está prestes a começar, e ele é levado para uma sala cheia de pessoas, incluindo o delinquente, Yuri, um cara com aparência de macaco e um cara de cabelo azul. O anúncio é feito de que a próxima batalha seria 5 contra 5, e eles têm 5 horas para se preparar. Akira entra na sala e se senta entre seus colegas, quando o homem macaco de repente começa a falar e decide atuar como o anfitrião de sua equipe. Ele diz que agora estão no mesmo time, então deveriam contar suas habilidades uns aos outros, assim conseguiriam ter uma melhor sinergia nas próximas batalhas em equipe. Todos ainda parecem estar bastante tensos, mas o macaco parece ser um idiota extrovertido que acha que todos deveriam conversar com todos, pois é divertido. Para constar, não é. Enfim, ele começa a falar sobre seus poderes primeiro, e revela que sua habilidade real é que ele pode transformar qualquer botão normal em uma corda. Uau, que habilidade excelente. Talvez ele possa usá-la para acabar com essa piada se pendurando. Pendurando com outras pessoas, quero dizer, porque este definitivamente não é o grupo no qual ele pode prosperar.
De qualquer forma, isso pelo menos os acalma, pois eles começam a se apresentar e até mesmo a falar sobre suas próprias habilidades, o que Akira acha uma dinâmica muito interessante. O delinquente revela que sua habilidade é converter um bastão comum em uma espada, o que parece ser uma habilidade muito básica, mas tenho certeza de que ele está escondendo algo. Yuri lhes diz que sua habilidade é multiplicar seus traços físicos várias vezes, o que faz Akira perguntar se isso se aplica apenas à sua força, ou se ela pode multiplicar seus traços físicos também. Ela responde honestamente que realmente não tem ideia. Então Akira pede para ela pular no ar o mais alto que puder. Ela se levanta e pula no ar, e seu salto já é tão forte que ela estava prestes a bater no teto, mas parou graciosamente e desceu de volta. O rapaz de cabelo azul revela que sua habilidade é que ele pode se tornar invencível por 2 segundos, e durante esse tempo, nada e ninguém pode machucá-lo. Mas ele também afirma que não vai usar essa habilidade, porque é um homem de virtudes e acredita que essa habilidade não é algo pelo qual ele trabalhou. Em vez disso, foi apenas entregue a ele, o que significa que não é sua habilidade para começar. Finalmente, chega a vez de Ichiro e ele percebe que todos já revelaram suas habilidades, então ele precisa contar a eles sua habilidade. O problema é que sua habilidade é inútil se outras pessoas souberem que ele só consegue a habilidade secreta quando elas pensarem que ele já a possui. Isso pode ser um problema mais tarde no jogo, pois quando eles já sabem que ele não tem nenhuma habilidade especial, a menos que pensem nisso, eles podem facilmente derrotá-lo sem lutar. Ele pensa por um longo tempo e acaba respondendo que sua habilidade secreta é converter sua mão em um canhão, similar à Mulher Peluda. Todos parecem impressionados com o incrível poder dele assim que são escoltados para o ringue para a rodada de 5 contra 5. Todos chegam a um ringue gigante e observam os seus oponentes. Eles estavam prestes a decidir sua estratégia, quando de repente a Mulher Peluda fala ao microfone, afirmando que as equipes lutarão um jogador contra um, e quem garantir as primeiras 3 vitórias vence a rodada. Isso estraga completamente os planos que qualquer uma das equipes poderia ter feito, já que pensavam que seria todos eles contra todos os inimigos de uma vez, e não um por um. Isso significa que eles não teriam que revelar suas habilidades para ninguém, e apenas Akira se beneficiou disso, enquanto sorri para si mesmo porque conhece as habilidades de todos, mas ninguém sabe o que ele pode fazer. A primeira partida é contra uma garota que está enrolada em um cobertor porque está sentindo muito frio. Mas no mundo de hoje, o clickbait é tudo, então mesmo que ela tenha hipotermia, não vai usar muita roupa. De qualquer forma, o homem macaco vai do lado de Akira, e a princípio a mulher tenta usar seu charme feminino no macaco, na esperança de que ele tenha um cérebro de macaco, e que ela será capaz de convencê-lo a sair do ringue por ela. Mas o macaco é um filho da mãe astuto, pois começa a blefar sobre suas próprias habilidades antes de dizer a ela que não quer usá-las para destruir uma jovem tão bonita. Então ele decide jogar suas cartas com sabedoria e propõe uma aposta em forma de moeda. Esta é uma excelente escolha porque sua habilidade é basicamente inútil e ele nunca pode vencê-la em uma luta justa. Então ele diz a ela que, se der cara, ele sai do ringue, tornando-a vencedora. Caso contrário, ela sai do ringue, tornando-o vencedor. Esta é uma tática incrivelmente astuta, pois de 0 chances de vitória, agora é 50 a 50. Seus colegas de equipe comemoram enquanto ele joga a moeda para o alto. Mas antes que pudesse cair em sua mão, ele é esfaqueado por um monte de adagas de 2 gumes que a Totti aparentemente tirou do traseiro. Ela pede desculpas por não esperar o lançamento da moeda e diz a ele que não estava muito interessada em perder e é por isso que fez isso. O macaco imediatamente cai no chão e dá seu último suspiro, morrendo no local. Yuri não acredita no que vê, enquanto Akira e o delinquente estão perplexos com o fato de a garota mal ter mexido as mãos e de repente várias adagas aparecerem do nada, tornando extremamente confuso para eles entender quais são suas reais habilidades. Os paramédicos chegam ao ringue e verificam o homem macaco, mas declaram que ele está morto e descartam seu corpo enquanto a próxima rodada começa. A próxima luta será entre Hulk e Nerd. O delinquente chama a atenção para o fato de que este pequeno nerd não parece estar abalado pelo fato de que vai lutar contra um enorme bruto em alguns segundos, e diz ao Hulk para ter cuidado. Hulk entra no ringue, pronto para esmagar, mas a garota ainda permanece muito calma. A contagem regressiva de 5 segundos aparece, e assim que o contador chega a 0, Hulk corre em direção à garota a toda velocidade, apostando na esperança de pegá-la quando ela não estiver preparada com suas habilidades. Mas a Nerd simplesmente levanta a mão como se estivesse em uma aula, o que assusta o Hulk, que imediatamente passa para a defensiva, pensando que ela vai atacar, mas ela simplesmente admite sua derrota, alegando que não pode vencer, e salta para fora do ringue como se fosse um coelhinho fofo. Todos no time de Akira comemoram a vitória gratuita, enquanto do outro lado, a psicopata agarra sua garganta e começa a apertá-la como se estivesse tentando fazer limonada de limões. Felizmente para a Nerd, porém, uma das garotas de gorro impede a psicopata de enlouquecer completamente e promete que ela vencerá sua luta e entra no ringue. O delinquente entra no ringue do lado de Akira, enquanto Akira lhe diz para ter cuidado o tempo todo. Ambos entram no ringue e um contador de 5 segundos começa, e assim que termina, ambos tomam suas posições, enquanto o delinquente tira seu bastão, enquanto a garota com o gorro tira um estilingue. Ela imediatamente dispara um tiro no delinquente,
que tem reflexos impressionantes e usa seu bastão para desviar a pequena bola para o lado, o que surpreende a garota do gorro. Surpreendentemente para todos, a bola imediatamente se transforma em uma esfera gigante que cai no chão, criando uma pequena cratera. A delinquente percebe que o plano dela é usar suas bolinhas de gude para criar uma grande bola de demolição no final que pode esmagá-lo, mas ele diz que não vai deixar isso acontecer. Ele imediatamente transforma seu bastão em uma espada, surpreendendo a garota enquanto ele começa a correr com força total em sua direção. Ela imediatamente dispara outra bolinha de gude nele, mas ele consegue desviar também, o que a faz entrar em pânico enquanto simplesmente lança 3 bolinhas de gude de uma vez nele. O delinquente, no entanto, desvia de todas as bolinhas exatamente como eu desvio das minhas responsabilidades. Antes que ele possa recuperar o equilíbrio, a garota dispara outra bolinha diretamente contra ele, mas para surpresa de todos, ele consegue cortar a esfera gigante inteira. Isso faz Akira perceber que a verdadeira habilidade do delinquente não é converter um bastão em uma espada, mas sim a habilidade de cortar qualquer coisa que venha em sua direção. Isso é um grande choque para Abner, que basicamente está em desvantagem em termos de habilidade contra esse cara, enquanto ele diz para ela desistir, já que ela não pode vencê-lo. No entanto, ela pensa em enfrentar a Psycho Tot depois de sua derrota, e decide revidar, pegar um monte de bolinhas do bolso e jogá-las todas de uma vez em direção a ele. Ele consegue desviar de todas com bastante facilidade, mas então percebe que todas as bolas gigantes não o cercaram, enquanto a única chance que tem é correr em direção à própria garota e resolver esse problema pela raiz. Agora que ele está preso, ela diz a ele que esta é sua última bola de gude e a arremessa, enquanto ele ainda consegue cortar a bola gigante em 2 partes, mas acontece que a latino-americana é mais esperta do que pensávamos, pois mentiu para ele sobre aquela ser sua única bola, e na verdade ela tinha outra, que ela tenta disparar contra o delinquente. Todos pensavam que a batalha tinha acabado, mas de repente a tira do estilingue dela quebrou e a bola de gude voou em outra direção. Ela percebe que, enquanto a bola gigante estava à sua frente, ele rapidamente quebrou seu bastão em 2 e usou um dos pedaços quebrados como uma faca de arremesso, que cortou o estilingue dela. O delinquente simplesmente se move em direção a ela e diz para ela se render, mas ela simplesmente sorri e diz que ele deveria ter prestado atenção. E de repente, uma bolinha rola em direção a ele e se transforma em uma bola gigante, esmagando suas bolas não tão gigantes em pequenos pedaços. Ele cai delas, totalmente inconsciente, enquanto o Binner é declarado o vencedor. Akira observa enquanto ele recupera a consciência e diz que ele perdeu a luta porque foi arrogante demais e porque tem a capacidade cerebral de um guaxinim que come giz de cera. Depois disso, é feito o anúncio para o próximo combate começar enquanto Akira caminha até o palco. E do outro lado, um NPC magricela caminha também, parecendo extremamente assustado. Os colegas de equipe de Akira dizem a ele que precisam vencer essa luta. Caso contrário, perderão essa rodada e poderão ser mortos. Mas Akira sabe que a organização que os está fazendo lutar não vai matá-los por conta própria. E se eles estiverem feridos, vão fazer o máximo para salvar suas vidas para que possam continuar jogando. Ele decide que o principal objetivo para ele hoje será tentar descobrir as condições que se aplicam às suas habilidades. Ele sobe ao ringue e se lembra do bilhete que estava no envelope, afirmando que suas habilidades são o que a outra pessoa pensa que são. O problema com essa declaração é que ele não sabe quem é considerado como a outra pessoa. Primeiro, ele olha para todos os seus companheiros de equipe, pois sabe que eles pensam que suas habilidades são uma mão de canhão, mas nada muda, fazendo-o perceber que eles não são a outra pessoa. Ele olha para o NPC, que parece perdido e assustado, então Akira decide experimentar mais um pouco e imediatamente se vira para o delinquente, dizendo a ele que, por causa de sua arrogância, eles podem perder a batalha, e afirma que o considera um inimigo. O delinquente fica com medo e imediatamente sua mão se transforma em um canhão enquanto atira bem ao lado dele, assustando-o totalmente, antes de afirmar que era apenas uma brincadeira. Ele então se vira para o NPC, sabendo que agora ele e toda a sua equipe acham que Akira tem a habilidade de canhão. Ele olha para cada membro fora do ringue primeiro, mas nada muda. E então, finalmente, ele olha para o NPC, e imediatamente sua mão se transforma em um canhão. Ele imediatamente atira no NPC para terminar a batalha, mas o NPC se agacha de medo e toca o chão, o que anula completamente seu ataque e o canhão em sua mão desaparece também. Ele olha para o NPC novamente e dispara seu canhão, mas novamente é bloqueado e seu canhão desaparece. Depois de disparar várias vezes, Akira percebe que este não é o caminho para vencer, então ele joga seu sapato nele antes de aparecer atrás dele e lhe diz para congelar e levantar as mãos. O NPC faz o que lhe é mandado, pois Akira percebe que sua habilidade é anular os ataques mágicos que se aproximam tocando o chão enquanto está agachado. O NPC imediatamente se rende enquanto Akira é coroado vencedor. Ele desce do ringue, enquanto o Hulk declara que o NPC parecia ter uma habilidade muito inútil. Akira, no entanto, diz a ele que a habilidade era bem legal, e que se um homem como Hulk tivesse essa habilidade, poderia ter derrotado Akira facilmente em segundos. Isso foi uma troca muito agradável, pois agora Ichiro percebe que para sua habilidade funcionar, a outra pessoa precisa saber que é seu inimigo direto, e está envolvida em uma luta com ele. De qualquer forma, Yuri é chamada ao palco como uma partida de desempate, e seu oponente caminha lentamente em direção ao ringue.
o oponente revela-se um jovem com cabelo verde e características muito femininas, que parece conhecer Yuri. Apenas ao dar uma olhada em seu oponente, Yuri começa a ficar furiosa, gritando que vai matar aquele homem, pois ele é um perseguidor que costumava segui-la obsessivamente, e quando ele estava ameaçando se matar, Yuri tentou ajudar e ela agarrou-a e pulou do prédio. Seus colegas de equipe começam a segurá-la, enquanto ela tenta furiosamente passar por eles em direção ao perseguidor, dizendo-lhes para se afastarem, pois esse cara é a única razão pela qual ela está presa neste lugar. Ao ver a raiva dela, todos acabam recuando enquanto ela marcha para o ringue e fica lá, com a cabeça erguida, enquanto o perseguidor diz que já planejou o casamento deles. Que insulto! Yuri, no entanto, não está brincando quando diz ao perseguidor que vai espancá-lo. A contagem regressiva de 5 segundos começa, e assim que o tempo acaba, Yuri corre em direção ao perseguidor e dá um soco devastador em seu plexo solar, jogando-o para fora do ringue e contra a parede, nocauteando-o imediatamente enquanto ela é coroada como a vencedora, trazendo a vitória para sua equipe. O Furry aparece novamente no meio do ringue e lhes diz que eles vão prosseguir para a próxima rodada agora, e eles amarram vendas em seus olhos antes de levar cada equipe por um portão diferente. Suas vendas são removidas enquanto o Furry lhes diz que cada um deve escolher um caminho para seguir em frente, pois irão se dividir em jogadores solo novamente. Todos se despedem e começam sua jornada mais uma vez. Ankara vai para o seu próprio quarto e encontra um smartphone na estante. Ele imediatamente o pega e começa a olhar TikToks como um total bobo. Quando a voz anuncia que ele precisa mover-se para o próximo local e diz que ele tem 30 minutos para eliminar tantas pessoas quanto possível no bloco A, o que lhe dará um monte de pontos. Ele sai do portão para uma área completamente parecida com uma floresta, com câmeras instaladas por toda parte, e uma placa indicando que este é o bloco A. Ele imediatamente começa a correr dentro da floresta para tentar eliminar o maior número possível de pessoas, mas de repente, um loiro pula de uma árvore e fica na frente dele, dizendo que estava esperando os novos jogadores. Akira fica imediatamente em alerta e estava prestes a começar a lutar quando o loiro diz que não quer lutar com ele e diz que está apenas ali para recrutá-lo. Um Akira confuso espera pelo que ele estava tentando dizer quando, de repente, da floresta, Yuri sai correndo, sendo perseguida por 4 caras usando um estranho agasalho vermelho. Ela vê Akira e imediatamente se coloca atrás dele, alegando que esses idiotas estavam a perseguindo sem motivo. O loiro parece conhecer as pessoas no agasalho vermelho, que parecem ser de uma certa gangue, e diz a eles que não irá deixar que levem esses novos jogadores. Os esquisitões do agasalho vermelho fazem umas besteiras antes que o loiro perca a paciência e tire seu bastão, que imediatamente se transforma em um arco que pode disparar flechas infinitas. Um dos membros, que usa óculos geek, se aproxima e transforma sua mão em um canhão, surpreendendo a todos, especialmente Akira e Yuri. Yuri olha para Akira e pergunta como esse geek pode ter as mesmas habilidades, e depois de ouvir isso, a gangue vermelha também começa a pensar que Akira também tem a habilidade da mão canhão. Ele usa isso a seu favor e converte suas mãos em um canhão antes de mirar nos geeks e disparar. O tiro atinge bem na frente deles e antes que possam pensar em persegui-los, Blonde usa seu arco para disparar um monte de flechas na frente deles, bloqueando o caminho. O geek tira seu canhão e atira nos nossos heróis, mas Akira se vira e devolve o tiro contra eles. Os dois disparos colidem e uma enorme explosão ocorre, afastando a Red Gang enquanto Akira e o restante desaparecem na fumaça. Depois que eles fogem daquele local, a loira explica que a terceira rodada é jogada em facções e há 2 grandes times aqui. Um deles é o time vermelho, com o qual eles acabaram de ter um encontro, e o outro é o time verde, ao qual ela pertence. Ele os agradece por salvarem sua vida e diz que eles não precisam se preocupar, pois ele não tentaria forçá-los a se juntarem à equipe deles. Akira, no entanto, diz a ele que ele pegou seu arco sem pensar 2 vezes para defendê-los, então eles adorariam conhecer seu time e depois decidir por si mesmos. Ele os leva a um grande complexo cercado por um portão de metal. Ele cumprimenta o porteiro enquanto todos entram, e Akira e Yuri ficam chocados ao ver o interior do complexo. Há jovens homens guardando, mulheres lavando louça e roupa, o que supostamente deveriam fazer, e até pessoas idosas cultivando. Parece uma vila inteira, o que os deixa animados. De repente, uma jovem corre em direção a Blonde com um pequeno bebê nos braços. Akira percebe que o bebê não tem algemas, então Blonde informa que a mãe do bebê já estava grávida dele, e o bebê nasceu dentro deste mesmo recinto. Ele promete apresentá-los a ela, pois agora mesmo ela está trabalhando. Ele então os leva para dentro de um armazém, onde várias mesas estão montadas. Ele pede para aguardarem, pois quer que conheçam o líder do grupo e entra em uma sala. Akira diz a Yuri que acha que vai se juntar a essa equipe, pois deve ter membros incrivelmente fortes, considerando o tamanho do complexo e o fato de que até mesmo pessoas idosas e mulheres fracas podem se juntar a eles, o que deve significar que o resto dos membros é incrivelmente forte, já que esse é o único modo de lutarem para se protegerem. Depois de um tempo, Blonde sai e leva-os para uma sala, onde são recebidos por um velho chamado Shira, que olha para eles e agradece por salvarem a vida de Blonde. Ele diz que estão seguros ali e não precisam se preocupar com mais ataques enquanto estiverem dentro destes complexos.
Ele então volta sua atenção para Akira, perguntando se ele realmente tem a habilidade canônica, e Akira mente descaradamente dizendo que sim. Isso deixa o líder feliz, ao comentar que eles realmente não têm muitas pessoas com habilidades ofensivas tão fortes. O loiro então se vira para Yuri, perguntando qual é sua habilidade, e ela responde que pode multiplicar suas características físicas várias vezes. Isso realmente choca o líder, que derrama seu café enquanto Blonde está chocado além da conta. Ele lhes diz que a habilidade Canon é considerada uma habilidade muito forte com um nível A, enquanto a habilidade que ela possui é considerada A++. Shiro e o Blonde parecem estar incrivelmente felizes por ter recrutas novos tão poderosos, enquanto Shiro parabeniza Blonde por trazer essas pessoas, pois agora toda a batalha pode ser virada. Ele explica a eles como funciona esta nova rodada. Segundo ele, eles têm que completar missões e eliminar outros jogadores para ganhar pontos, que serão refletidos nos seus smartphones, e assim que eles alcançarem 1000 pontos, podem ascender ao próximo nível. Eles também podem usar os pontos para comprar coisas ou serviços do smartphone, como comida ou remédio. No início, as pessoas costumavam formar equipes muito pequenas de 2 a 4 pessoas para serem mais móveis e eficientes, mas um dia chegaram alguns jogadores muito fortes e começaram a formar uma equipe que se tornou realmente muito grande. O problema começou quando os líderes da equipe decidiram que não precisavam realmente ascender ao próximo nível, já que não se sabia o que poderia ser. Então começaram a sequestrar jogadores com habilidades mais fracas e a usá-los como escravos para fazerem suas tarefas. De acordo com ele, os 4 caras que tentaram capturar Yuri pretendiam sequestrá-la também. Shiro lhes diz que ele criou o time verde para proteger os jogadores fracos para que não possam ser sequestrados, e tem se oposto ao time vermelho desde então. Ele também lhes fala sobre outro time conhecido como o time azul, cujos motivos não são bem conhecidos e declararam neutralidade, pois não tomam partido e cuidam de seus próprios assuntos. Ele lhes diz que vão lutar contra o time vermelho mais cedo ou mais tarde, e estão em grande necessidade de jogadores que sejam fortes o suficiente para lutar. Yuri, que parece estar perplexa com a crueldade da equipe vermelha, decide imediatamente que vai lutar contra eles, enquanto Akira parece estar pensando sobre isso. Shiro diz a ele que já está em conflito com o time vermelho, então ele realmente não tem escolha, mas Ichiro quer se juntar a esse time apenas se for necessário, então ele simplesmente se aproxima do velho e diz que pode abrir opções e levanta as mãos no ar perto do rosto. Todos ficam preocupados que Ikura vai atirar no líder, mas ele diz para eles ficarem no lugar, pois se eles se moverem, Ikura vai atirar nele imediatamente. Para a surpresa de Akira, no entanto, o canhão não está aparecendo em sua mão, o que me preocupa, pois isso significa que Shura tem algum tipo de habilidade que poderia impedi-lo de usar suas habilidades, ou que ele realmente não acredita que Akira tinha o canhão em primeiro lugar. Yuri diz novamente a Akira para baixar a mão imediatamente, e de repente, o canhão aparece de sua mão. O líder olha diretamente nos olhos dele e desafia-o a atirar, e sem pensar 2 vezes, Akira dispara. A fumaça se dissipa, e para surpresa de todos, Shura permanece lá ileso, e pergunta a Akira se ele passa no teste. Akira sorri para ele e diz que ficará feliz em se juntar à equipe dele. Yuri imediatamente agarra Akira pelo pescoço, perguntando por que ele estava fazendo essas façanhas, mas Shiro diz a ela que ele só queria ver se a equipe verde tinha alguma chance contra a equipe vermelha, e por isso escolheu atirar, para descobrir quão forte é o líder deste grupo. Ele lhes diz que, felizmente, suas habilidades podem até bloquear um tiro de canhão a queima-roupa, e é por isso que ele sobreviveu. De repente, uma mulher entra na sala e diz a Shura que hoje há muitos novos recrutas chegando, o que é tecnicamente bom para a equipe, mas eles não têm espaço suficiente para acomodá-los todos. Akira se voluntaria para compartilhar um quarto com Yuri, para que não haja muito desperdício de espaço. Este é o sonho de todo incel vivo. Eles entram no mesmo quarto, onde Akira pega um pedaço de papel e diz a Yuri para se sentar ao lado dela, pois quer lhe contar algo. Ele rapidamente escreve algo no papel e entrega a Yuri, dizendo para ela não dizer em voz alta, apenas ler e acreditar. Yuri pega o pedaço de papel que diz que a verdadeira habilidade de Akira é a telepatia. Ele a segura pelo ombro e diz para ela se concentrar e acreditar nele. E assim que ela realmente acredita em suas habilidades, ele começa a falar com ela telepaticamente, e até ela consegue responder. Ele diz a ela que não quer que conversem em voz alta, porque há uma grande possibilidade de o quarto estar grampeado. Yuri pergunta, por que isso aconteceria? E ele responde que eles são indivíduos muito fortes, e o líder vai se certificar de que pode confiar totalmente neles antes de relaxar a segurança. Mas por enquanto, eles devem acreditar que todas as suas ações estão sendo monitoradas. Ele lhe diz para manter a sua habilidade secreta em segurança, e uma vez que ele tem a confiança de que Yuri tem um caráter forte e uma forte motivação para vencer, que é voltar para casa para sua mãe e sua meia-irmã, ele acaba revelando sua habilidade real, e diz a ela que quer terminar este jogo para ter uma revanche com a peluda e derrotá-la. De repente, os telefones deles tocam, e o Furry aparece na tela como um influenciador que está deprimido, mas mostra que sua vida está toda no lugar. Amph diz a eles que tem uma missão para eles. Na manhã seguinte, todos têm que se reunir perto de algumas ruínas, e lá terão que lutar contra um monte de fantasmas se quiserem ganhar mais pontos. Na manhã seguinte, Shiro reúne sua equipe em frente aos portões e os divide em sub-equipes
mantendo Akira e Yuri na mesma equipe para que possam trabalhar de forma mais eficiente. Todos atravessam a floresta enquanto Yuri e Akira conversam entre si por telepatia. Ele percebe que agora que contou a Yuri suas reais habilidades, ela é a maior ameaça para ele, já que pode matá-lo quando quiser, e ele basicamente ofereceu sua própria vida a ela para obter vantagem nessas batalhas. Finalmente, eles chegam às ruínas e avistam o Peludo sentado em cima das rochas, cumprimentando-os e dizendo para se prepararem, pois agora eles têm que enfrentar um monte de inimigos. Ela também diz que cada inimigo morto vale 30 pontos, então eles têm a oportunidade de ganhar um monte de pontos de uma só vez. De repente, um monte de múmias zumbis em CGI aparece do nada e começa a andar em direção a eles. Akira percebe que este é o mesmo inimigo que o atacou na vida real enquanto ele estava indo para a escola. Ela também lhes diz que há apenas uma regra nesta missão, que é que eles não podem atacar mais ninguém durante esta missão. A batalha começa e os zumbis começam a correr na direção deles. Shi, no entanto, é um mestre estrategista e já planejou tudo, pois ele aguenta o impacto do primeiro zumbi sem nem piscar, enquanto o outro membro do grupo agarra o zumbi e o derruba. Enquanto a garota final, empunhando uma espada, corta sua cabeça. Shiro diz a eles que ele e jogadores como ele são os tanques, enquanto pessoas que têm a habilidade de prender os inimigos são os binders, e jogadores com poderosas capacidades ofensivas são os slayers. Se trabalharem juntos dessa forma, podem derrotar facilmente todos esses monstros em pouco tempo. Uma luta total começa e um zumbi tenta atacar Akira, mas ele consegue facilmente afastá-lo com seu canhão. As pessoas estão lutando ao redor deles, mostrando um monte de poderes como teletransporte, magia voodoo, enquanto ele continua afastando esses monstros com seu canhão. De repente, no entanto, seus olhos se voltam para o penhasco ao avistarem um cara musculoso com um penteado estranho subindo com alguns homens, e assim que o monstro tenta atacá-lo, ele simplesmente o soca para fora da existência. Shiro lhes diz que eles são os líderes do time vermelho. Yuri diz a ele que eles não podem nos atacar por causa da regra, mas Shiro responde que eles só querem aprender sobre nossas habilidades por enquanto. Então ele diz aos membros de sua equipe para recuarem. A equipe vermelha, no entanto, tem outros planos, pois trouxeram as pessoas sequestradas que fizeram de escravas e as obrigam a correr na frente dos zumbis. As pessoas começam a ser atacadas e mortas imediatamente, fazendo Shira questionar a si mesmo. De repente, Akira e Yuri avistam a nerd que viram no segundo round que ia ser atacada, então eles correm imediatamente até ela e Akira a agarra enquanto Yuri chuta o monstro para longe. De repente, porém, Furry começa a ser realmente uma vaca e liberta um monstro gigante contra eles. Este monstro mata um monte de outros zumbis e avança em direção ao time verde, enquanto um grupo de pessoas sequestradas é forçado pelo time vermelho a correr em direção ao monstro. Um dos homens da equipe verde bloqueou o golpe, salvando as pessoas inocentes, mas é derrubado. Akers atira no monstro, mas não faz nada, e o monstro o golpeia contra uma árvore. O monstro estava prestes a esmurrá-lo, quando Shiro entra na frente e diz a Akira para correr e salvar as outras pessoas, enquanto ele distrai o monstro. Akira segue as instruções enquanto Shiro é forçado a suportar os ataques do monstro. A equipe vermelha observa isso de perto, pois quer saber qual é a habilidade de Shiro, e finalmente ele é obrigado a revelar sua habilidade real, que o faz ser capaz de absorver muito dano. E então pode refletir isso no inimigo à vontade. Shiro absorve os ataques antes de socar o monstro na barriga e abrir um buraco nele. Ele também se machuca no processo, enquanto seus companheiros de equipe correm em sua direção, felizes por vê-lo vivo e porque o monstro está morto. Para sua surpresa, no entanto, o monstro simplesmente se levanta e devora os outros zumbis para se regenerar totalmente, e caminha novamente em direção a Shura, enquanto ninguém sabe como podem derrotar um monstro como este. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!